Olá, olá, boa noite a todas e a todas, a todos e a todas, a todas e a todes. Bem-vindas, bem-vindes aqui à nossa live de hoje. A gente está numa sessão especial de lives para anunciar alguns cursos gratuitos que estão rolando na plataforma nessa semana e a gente quer convidar você para participar dessas atividades que são para lá de especiais sobre teatro, sobre a forma como a gente se expressa, como a gente fala, como a gente mostra a nossa cara na vida, né? Para tudo que a gente está fazendo. E mais do que nunca é uma data especial para a gente falar sobre isso, porque tá todo mundo aí ligado nos nossos cabelos, ligado na nossa estética, na forma como a gente se expressa no mundo, né? E isso também é teatro, isso também é a nossa riqueza, a nossa potência, né? A forma como a gente pode valorizar essa potência, valorizar a nossa performance no mundo, e os nossos cabelos são parte disso. Bom, eu tô aqui falando um monte de coisa para poder vocês chegarem, vocês se acomodarem aqui na nossa live. Hoje a gente vai receber o pessoal da Escola de Teatro lá de Salvador, aqui de Salvador, estudos em teatro negro. Eles já chegaram por aqui. A gente já vou chamar eles para apresentarem esses cursos gratuitos, mas eu queria te chamar primeiro para que você não deixe de prestar atenção, não deixe de participar dessas atividades gratuitas, mas também de conhecer as outras atividades que estão disponíveis na plataforma, na diaspora.black. Essa semana, ontem a gente falou sobre o curso África e Diáspora com a professora Azengeri. A gente tem atividades de capoeira, de roda de samba, de tour pelos espaços, pelas cidades do Rio, de São Paulo, tour virtuais, enquanto a gente não pode, né, voltar a viajar, voltar a circular com a mesma liberdade que a gente tinha. Por enquanto, a gente vive nesse universo digital, mas a gente tem muita coisa prazerosa para viver nesse ambiente digital, muita coisa que nos transforma, que nos liberta e que nos faz pessoas melhores, para que a gente possa aí se fortalecer como comunidade e também revidar os ataques e a gente poder se fortalecer para enfrentar, né? Mais do que revidar, é enfrentar as adversidades e os obstáculos que estão aí com todas as ferramentas possíveis. A cultura, a arte, o conhecimento, o pensamento também são formas da gente se fortalecer. Eu estou fazendo esse chamado, assim, hoje todo mundo está falando dos nossos cabelos, das nossas histórias, mas é muito mais do que cabelo, é sobre a nossa identidade, sobre aquilo que a gente quer transmitir para o mundo. Então fica aqui o convite para vocês participarem dessas atividades que estão no ar lá na plataforma, estão sendo anunciadas por pessoas incríveis, grandes realizadores, e tem também, como não poderia deixar de ser, cursos sobre cabelo, sobre cuidados com os nossos cabelos, sobre penteados da tradição Ashanti, sobre penteados dos nossos blacks, enfim, tudo para a gente cuidar melhor da gente mesmo e a gente poder se fortalecer. Hoje aqui a gente vai falar sobre teatro, que é algo que eu gosto pra caramba, e que vou bater um papo com o Gustavo, que é professor lá da Escola de Teatro, Estudos em Teatro Negro, a Escola de Teatro Negro lá de Salvador. Vou chamá-lo aqui para participar com a gente. Ele vai se apresentar, contar um pouco da história do grupo de teatro, que é focado nessa expressão da nossa história, e tem cursos gratuitos que estão acontecendo ao longo desse mês. Interesse em realizar atividades teatrais e produzir atividades teatrais, pode participar desse curso para poder fortalecer a sua iniciativa e aprender aí os caminhos para valorizar a linguagem do teatro preto na sua cidade, na sua região. Olá, boa noite, Gustavo. Você está me ouvindo, está me vendo? Olá, tudo bom, meu amigão? Estou vendo sim, estou ouvindo bem. Vocês também me ouvem bem? Ouço bem. Obrigado pela sua presença aqui. Que bom poder contar com vocês aqui para contar um pouco mais dessa novidade, dessa parceria para a gente, enfim, contar um pouco desses cursos e da trajetória de vocês na frente do Teatro Negro. Assim, para a gente é uma alegria. Eu sou fãzaço de teatro e fã do trabalho que vocês já realizaram aqui em Salvador. Massa, massa. Pois é, o que a gente está fazendo agora, e a gente agradece enormemente essa oportunidade de estar aqui. Nós começamos agora, né, antes de eu explicar um pouquinho assim, essa trajetória da nossa escola, que a gente está chamando ela de Pele Negra, Escola de Teatros Pretos, em que os estudos em teatro negro, eles configuram um dos braços da Pele Negra, né? Que são as atividades que nós fazemos online e gratuitas no nosso canal do YouTube,
que chama Estudos em Teatro Negro. E temos também os nossos cursos que nós estamos fazendo agora, que são os cursos livres, e temos a escola, que nós chamamos essa escola de Pele Negra, Escola de Teatros Pretos. Vocês estão conseguindo me ver? Eu estou com a impressão de que está tendo alguma coisa aí na... Eu estou conseguindo te ver, sim, mas algumas pessoas falaram aqui que está como se tivesse tudo verde ou paralisado a sua tela, mas eu estou te ouvindo bem. Tá, joia. Para mim aqui a tela está paralisando um pouco, mas eu vou continuando aqui e vamos ver o que a internet nos traz. É sempre uma roleta russa, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. É sempre assim. Então, o que está acontecendo, o que a gente está fazendo agora, que a gente está chamando aí de Pele Negra, Escola de Teatros Pretos, começou, na verdade, no ano passado. E alguns anos antes, nós estávamos aí juntando algumas pessoas que estavam muito interessadas em fazer uma escola de teatro negro aqui em Salvador, né? E essa ideia partiu de diversos lugares e de diversas pessoas, mas uma das pessoas que começou a capitanear isso de uma maneira muito forte recentemente foi o Lico Turli, que muita gente conhece pela pesquisa dele, pelo trabalho dele, a trajetória que ele tem no teatro do oprimido e no teatro de rua, né? Lico Turli é uma pessoa muito importante de amalgamar diversas outras pessoas que tinham também esse desejo de que nós tivéssemos um espaço para que a gente pudesse discutir mais sobre as questões negras no teatro e sobre a própria linguagem de teatro negro, se é que a gente pode falar de teatro negro também como linguagem e também como movimento, né? Então, Lico juntou ali com a Anissagé, que eu tenho certeza aqui que todo mundo conhece, e é um orgulho imenso nós termos uma pessoa como Anissagé, uma mulher negra, baiana, sacerdotisa do candomblé, e que tem um nome de projeção nacional como encenadora. Isso é uma das coisas que nos dá uma satisfação gigantesca, e juntando ali com o Lico, me chamaram também, nós fomos juntando outras pessoas, e de repente nós começamos a tentar ver como é que a gente fazia para viabilizar essa tal dessa escola de teatros negros que nós queríamos fazer. Como é que a gente podia fazer isso ser possível? Começamos a visitar um espaço aqui, começamos a visitar um espaço ali, falava com uma pessoa, falava com outra. De repente veio a pandemia. De repente a gente não podia ir para lugar nenhum. De repente a gente não podia ter um prédio onde a gente pudesse fazer nossa escola. E aí, o que é que ia acontecer? Pegamos o exemplo ali do que o pessoal do Teatro do Oprimido estava fazendo, com um grupo de estudos em Teatro do Oprimido, que estava fazendo aquilo na internet, pelo YouTube, gratuitamente. E eu estava fazendo como aluno, inclusive, esse curso que eles estavam fazendo, e de repente ele falou, Gustavo, por que a gente não começa a fazer isso também? Só que com o teatro negro. E aí começamos, então, com os estudos em teatro negro. Aí surge o primeiro braço da Pele Negra, Escola de Teatros Pretos, que é justamente os estudos em teatro negro, que é essa atividade que nós estamos fazendo pelo YouTube, online, gratuita, os vídeos ficam lá gravados, e a partir daí nós começamos então a criar uma estrutura um pouco maior, querer uma estrutura um pouco maior, inclusive querer um maior aprofundamento de alguns dos temas que nós tratávamos ali nos estudos em teatro negro. Aí surge o projeto que nós estamos tocando agora, que são justamente os cursos livres, é a Pele Negra, Escola de Teatros Pretos, cursos livres. E aí eu vou lhe pedir uma licença só para poder dar o crédito de quem está patrocinando e financiando, né, tornando financeiramente viável esse projeto. E aí eu tenho que ler esse créditozinho aqui, que é obrigatório. Fique à vontade, é mais do que necessário, porque é importante, enfim, reconhecer, né, como quem está por trás, quem apoia, ainda que seja obrigatório, mas tem que trazer, né? Exato. Então é interessante a gente falar que a Pele Negra, Escola de Teatros Pretos Cursos Livres, é um projeto que é contemplado pelo Prêmio Anselmo Serra de Linguagens Artísticas, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. E é justamente por conta desse projeto dos cursos livres que a gente começa essa paquera com a diáspora complexa. Essa paquera vai longe. Olha só, Gustavo, me conta um pouquinho, só para a gente
enfim, falar um pouco do que dessa trajetória do ano passado, né? Porque é curta, parece curto a trajetória da escola, mas já tem muita coisa bacana que foi feita ao longo aí desse caminho. Quer dizer, foram várias sessões no ano passado com alguns diretores, alguns atores compartilhando um pouco dos seus saberes, e é um pouco esse acervo, digamos assim, que está lá online, liberado para todo mundo que acessar, né? Isso foi parte do que aconteceu no ano passado, se eu não me engano. Isso. Isso. Aí, ano passado, quando a gente começou a fazer os estudos em teatro negro, a gente começou um pouco sem noção exatamente do que a gente ia fazer. Então, o que nós fizemos foi o seguinte, começamos a definir alguns módulos. Fizemos um primeiro módulo, que foi um módulo assim, olha, vamos juntar essa galera toda, que está muito afim de fazer isso aqui, e vamos começar a conversar sobre nossas pesquisas e nossas diferentes perspectivas em relação ao teatro negro. Né? Então, a gente teve ali, acho que 12 ou 14 pessoas que pesquisavam sobre teatro negro ou sobre coisas que passavam pelo teatro negro ou pela performance negra, e começamos ali, então, nosso primeiro módulo, que foi um módulo de perspectiva de abordagem sobre teatro negro. Né? Enquanto nós fazíamos isso, foi bacana, porque à época eu estava como professor substituto na Universidade Federal, Nico já tinha passado por lá, alguns dos nossos parceiros, como a professora Alexandra Dumas, o professor Estênio Garcia, que são professores ali também, a professora Denise Carrascosa, também professora da Universidade Federal, o que nós fizemos foi que nós começamos a transformar esses módulos que nós fazíamos, esses cursos online gratuitos, que estão lá na internet, qualquer pessoa pode ir lá pesquisar, nós começamos a transformar esses módulos em cursos de extensão. Então, boa parte das pessoas que conseguiram fazer esses cursos da época em que eles estavam sendo transmitidos ao vivo, puderam também ser certificadas pela carga horária que elas conseguiram acompanhar com cursos de extensão. Fizemos um primeiro módulo, depois fizemos um segundo módulo que era sobre o espetáculo negro, pensando como o fazer teatral negro também desenvolve uma pedagogia própria. Fizemos isso, foi super bacana. Foi um momento que tivemos muitos convidados assim também já mais famosos, como é o caso de Lázaro Ramos, como foi o caso da Thaís Araújo, Valdinei Açoriano. Começamos a trazer também essas pessoas para que elas pudessem conversar com a gente sobre o fazer teatral. E aí fomos também definindo alguns temas. Né? Vamos falar sobre encenação, vamos falar sobre determinados estilos teatrais, vamos falar sobre atuação. Depois fizemos um módulo 3 mais focado na performance arte. Só que na performance arte praticada pelas pessoas negras, apesar de que nós não ficamos apenas na linguagem da performance arte, mas começamos a pensar um pouco das artes da cena e das artes da presença para além do que a gente convencionalmente chama de teatro e de dança. Né? Então a gente teve ali uma galera falando sobre estileto, teve uma galera ali falando sobre performance arte, teve gente já indo para algumas coisas de performance natural. Foi um módulo belíssimo. E antes que as pessoas fiquem desesperadas para dizer assim, mas acabou isso lá no final de novembro, nós não tivemos nenhum módulo novo. Calma que está no forno. Calma que tudo é o seu tempo. Isso, a gente agora está fazendo aqui os cursos livres, mas estamos já aí trabalhando firmemente no módulo 4 e no módulo 5 dos estudos em teatro negro. Que massa, que maravilha. E no fim, tem uma biblioteca, né? Esse acervo que eu falei, que está ali disponível para todo mundo que está discutindo o teatro negro, né? Eu acho que esse ano, especialmente, se eu não me engano, enfim, tem aí o marco do Teatro Experimental do Negro, que está de Abdias, e desde então uma série de outras linguagens foram sendo performadas, enfim, várias outras ideias foram sendo agregadas, e tem uma pluralidade dos teatros negros, né, como você fala, na própria proposta da escola. Então, assim, agregar e disponibilizar tudo isso para quem está aí construindo, fazendo a sua linguagem, construindo a sua cena, isso é mais do que necessário para dinamizar e pluralizar, enfim, trazer mais narrativas, mais peças, mais construções da dramaturgia a partir desse recorte, a partir desse olhar negro sobre o teatro. Uhum. E tem sido muito bacana esse processo, e esse aprofundamento que nós agora estamos conseguindo fazer com os cursos livres tem mostrado para a gente alguns outros caminhos que também são muito importantes que a gente possa perseguir nessa nossa ideia, nesse nosso projeto de ter essa escola de teatros negros. É por isso que nesses cursos livres, o que a gente fez? Nós pegamos um pouco das demandas que as pessoas estavam começando a levantar ali enquanto elas faziam aqueles 3 primeiros módulos. Então tinha gente que queria aprofundar mais em encenação, tinha gente que queria aprofundar mais em produção,
Tinha gente que queria saber um pouco mais da história também do teatro negro, né? Essa coisa, por exemplo, quando a gente fala do teatro experimental do negro como um dos grandes marcos, que é, na verdade, um grande marco que a gente tem, do que a gente pode chamar de teatro negro, mas é interessante quando a gente vai estudar a história do teatro brasileiro, a gente vai perceber que grande parte do elenco teatral no Brasil, ali pelo século XVI, XVII, XVIII, era todo negro. No século XIX isso começa a mudar, no século XX, quando a gente vai batalhar para poder reconquistar esse espaço, parece que nós somos estrangeiros, alienígenas para o palco teatral. Então, tudo isso a gente pode debater também nesses cursos gratuitos. Só para você ter uma ideia, nós já fizemos, desses cursos gratuitos, 2 módulos. Desses 2 módulos, nós fizemos 5 cursos. Um relacionado a teatro do oprimido e negritude, o outro que foi relacionado com representações e representatividade em séries de TV e séries online, que foi um curso muito bacana feito pela Mônica Santana e Gildon. E fizemos também um curso de iluminação com o Nando Zambia, nosso queridíssimo Nando Zambia, que está agora coordenando aí também o Festival de Teatro de Alagoinha, e que ele estava falando, ele fez um curso chamado Pintando Sentimentos, que era para trabalhar sobre iluminação. Foram 3 cursos extraordinários. Depois a gente teve um segundo módulo em que eu dei um curso sobre poéticas e políticas dos teatros negros, em que eu vou trabalhar também algumas categorias de pensamento da historiografia em relação à história do teatro, mas mais especificamente também em relação à história do teatro negro. Como é que o nosso corpo lida com o arquivo? Como é que o nosso corpo lida com a narrativa? Como é que o nosso corpo lida com o espaço, com o tempo? Como é que o desenvolvimento da política racial ao longo desses séculos vem influenciando a nossa presença ou a nossa ausência no palco? Foi um curso muito, muito, muito gostoso de fazer. 40 pessoas diariamente comigo durante 8 encontros, debatendo profundamente. Eu digo profundamente mesmo, aprendi muito com esse curso por conta das pessoas que participavam. Profundamente cada uma dessas ideias. E onde estagiei ao mesmo tempo dando um curso focado para encenadoras negras iniciantes. Porque quando a gente vai falar de um racismo muito grande com relação a nós, corpos negros no campo das artes, se nós formos falar da questão das mulheres, isso se torna ainda mais grave. Para nós isso não é surpresa, mas para algumas pessoas passa despercebido. Então a Unisaget tem sido muito firme nesse caminho de formar encenadoras negras. Então ela ficou também ali com 40 mulheres negras, encenadoras iniciantes, fazendo esse curso com ela, que foi um barato. E agora a gente está indo para o 3º módulo, em que a gente vai ter um curso de produção, que foi uma das demandas muito grandes também da galera. É um curso que vai falar sobre essa nossa possibilidade de autonomia, nossa possibilidade de quilombismo. Como é que todas essas ideias se juntam quando a gente vai falar de uma produção cultural feita por pessoas negras nesse mundo que insiste em não enxergar a nossa humanidade. Depois temos um outro curso também que é de voz, que é a Joana Bocaneira que vai fazer, Voz e Subjetividade. O de produção, esqueci de dizer, de Juliana Monique e Luiz Antônio Sena Júnior. Esse de voz vai ser com Juliana Bocaneira, que se chama Voz e Subjetividade, em que ela vai tocar também alguns pontos de ancestralidade, algumas referências culturais, para poder pensar um trabalho vocal focado também para o corpo negro. E temos um curso com a nossa queridíssima Edileuza Santos, junto com o nosso queridíssimo Bira Monteiro, que é Dança de Expressão Negra, um outro olhar sobre o tambor, em que Edileuza vai começar a tratar o tambor e também a pessoa do percussionista como integrante da cena, e não como um acessório para que a cena aconteça, mas como integrante da cena. São cursos maravilhosos, porque a gente conhece as pessoas que fazem esses cursos, mas também a gente percebe pelas propostas desses cursos que são todos eles cursos muito inovadores, com abordagens muito inovadoras. Não percam. Que maravilha, que maravilha. Então, agora o serviço, né? Os cursos eles começam no dia 12 de abril, na semana que vem. Já o de... deixa eu confirmar aqui para todo mundo. Produção Cultural Preta começa no dia 12, lá. Isso. E, na verdade, os dois, né? Tanto o Voz e Subjetividade quanto o Produção Cultural Preta. Os dois começam no dia 12. E a dança de expressão negra também vai começar no dia 12. Os 3 começam no dia 12, a partir das 9 da manhã, são as sessões. São ali, são encontros semanais. Gustavo, explica como que é a dinâmica do curso mesmo. São gratuitos todos eles e as inscrições são lá no site da diaspora.black.
Isso. Vocês podem fazer inscrição por 2 lugares. A gente já fez os anúncios lá pela diaspora.black, tá? E tem também, podem fazer também pelo perfil do Estudos em Teatro Negro no Instagram. Tem o link lá na descrição. Clica nesse link e faz ali. Aí vocês vão acessar um formulário e que a gente quer muito que vocês preencham todas aquelas informações, que aquilo gera um banco de dados muito importante para a gente, tá? Essas inscrições seriam até amanhã, mas como aconteceram nos outros módulos, a procura está muito grande. A gente aí conversa com os professores, assim, abre mais vaga, bota mais um pouquinho. Tem gente procurando. É tão raro a gente poder ter esses cursos. Vamos lá. Então a gente conseguiu convencer a galera a deixar um pouco mais de gente, fazer a turma ficar um pouquinho maior. Então, as inscrições estão prorrogadas para o dia 9. Tá certo? Dia 9 é sexta-feira. Sexta-feira. Estão prorrogadas até sexta-feira apenas, porque aí os professores só vão ter o final de semana para poder avaliar as inscrições e, se for necessário fazer algum tipo de seleção, só vão ter o final de semana para isso. Então, vai ser a partir do dia 12. Onde é que acontecem esses cursos? Justamente na plataforma Diaspora Black. Tá bom? Perfeito. As pessoas todas que forem selecionadas, elas vão ser comunicadas, vão receber o link direitinho. O Diaspora Black tem sido, assim, de uma atenção incrível. Aliás, eu queria falar de 2 órgãos, digamos assim, que tem sido de uma atenção muito grande. Um é a FGM, a Fundação Gregório de Matos. Eu não tenho obrigação nenhuma de falar nisso. Eu já fiz o crédito aqui. Estou falando realmente, porque toda a atenção e todo o cuidado, todo o acompanhamento que eles estão tendo com os cursos livres, que nós estamos fazendo, tem sido maravilhoso para a gente, tem sido um prazer enorme trabalhar com a Fundação Gregório de Matos. A gente precisa reconhecer quando o trabalho é bem feito. E com o Diaspora Black tem sido uma coisa maravilhosa da gente fazer também. A plataforma funciona muito bem, existem pessoas que ficam ali disponíveis para nos dar assistência técnica. Se você se inscrever, for clicar lá para poder acessar a plataforma Zoom, e não conseguir, você já vai ter recebido um e-mail dizendo com quem você entra em contato. Caso você não tenha conseguido acessar, essa pessoa vai estar lá de plantão, vai te explicar como é que você acessa, caso você tenha qualquer tipo de dificuldade. Tem sido uma paquera maravilhosa. Que maravilha. E esperamos que isso vire um casamento delicioso para o próximo semestre. Sabe por quê? Porque quando a gente acabar isso aqui, eu acho que eu não devia estar falando isso. Spoiler. O famoso spoiler, antecipação dos cenas dos próximos capítulos. Mas olha isso. Não deixe. Diga. Mas a ideia é essa, né? Deixar todo mundo com água na boca. Aproveita esses cursos agora que estão com inscrição aberta, mas fica ligado que tem coisa nova, tem mais coisa que vai chegar ao longo dos próximos meses, lá para o final do semestre, para o início do próximo semestre, que são os cursos completos e outros temas que vão entrar aí na grade da escola, que, enfim, a gente está aqui se aproximando, namorando para ver, para abrigar e recebê-los da melhor forma possível. Exato. Eu digo para as pessoas assim, olha, faz esses cursos, que são os cursos gratuitos. A gente deve ter alguns eventos gratuitos do segundo semestre, que a gente deve fazer com a Diáspora, mas nós vamos também fazer alguns cursos pagos, tá? Então, vão ser cursos de aprofundamento. Alguns cursos vão ser aprofundamentos dos cursos que nós estamos vendo agora, mas também nós vamos fazer muitos cursos novos. Um dos cursos que eu quero propor, por exemplo, que virou um tema meio assim polêmico nos últimos anos, aí eu quero fazer um curso chamado Quem Tem Medo do Afropessimismo? Eu já estou falando logo aqui antes que alguém queira fazer um curso sobre isso. Então a gente vai ter, provavelmente, no Diaspora Black, no segundo semestre, além dos cursos de teatro, vamos ter cursos também que nós consideramos que estão relacionados com o fazer artístico negro. São cursos voltados para a filosofia, são cursos voltados também para a sociologia, são cursos voltados para a antropologia, são cursos que não são especificamente teatro, mas são cursos de estudos da performance. Então a gente vai ter curso que vai tocar em diversas áreas que compõem também um pouco do nosso saber, compõem um pouco do nosso pensamento e que influenciam muito o nosso fazer artístico. Então podem aguardar aí que a gente vai estar com muita novidade. Além dos módulos 4 e 5 dos estudos em teatro negro, a gente vai, vamos ver, se o Olorum quiser, a gente vai celebrar esse nosso casamento com a Diaspora Black e vamos fazer um monte de curso aí nessa plataforma. E ele há de querer. Agora, Gustavo, me fala assim, tem alguns separei aqui uma pergunta para você e mais 2 temas para a gente falar aqui. Na verdade, enfim, só para resumir, para quem está chegando agora, para quem não ouviu ainda, tem cursos livres de teatro
acontecendo esse mês, a partir da próxima quarta-feira, dia 12, segunda, dia 12, você consegue participar desses cursos de produção cultural preta, voz e subjetividade e dança em movimento. São 3 cursos aí, 2 de linguagem, 1 mais de produção, para você viabilizar a realização do seu espetáculo, da sua iniciativa, do seu evento. Então corre lá na plataforma para fazer a inscrição ou acessa o Instagram aqui da Estudos em Teatros Pretos, que está aqui namorando a gente para fazer esses cursos lá com a Diaspora.black. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho, a gente vai detalhar um pouquinho desses cursos, né? Porque cada um deles tem uma abordagem, enfim, tem temas específicos, é bacana para a gente deixar aqui registrado para quem tiver interesse de se inscrever nos próximos dias. Mas antes eu queria ouvir de você rapidinho, Gustavo, se você, enfim, hoje a gente está falando cada vez de contar as nossas histórias, né, ter as nossas vozes em todas as linguagens possíveis, né? Por que falar mais e estudar e trazer o teatro preto para cima, para a gente convocar e formar outras pessoas para trazer essa linguagem? Quer dizer, qual a importância de ocupar também os teatros, né? Uhum. Olha só, justamente assim, os teatros, é importante que a gente perceba isso, são espaços de formação de imaginário, né? A gente pode não querer admitir isso, sobretudo em tempos em que a gente acessa tudo pelo celular, só a televisão, só o cinema. Não, os teatros continuam sendo espaços importantíssimos de formulação desse imaginário. Você veja bem, só para a gente poder citar um exemplo, se a gente for pegar uma questão histórica, num sentido um pouco reverso, digamos assim. Quando a gente pega ali no século XIX, que a gente estava aqui dizendo que no século XIX, que justamente nossos corpos começam a ficar um pouco apagados, começam a ser tirados, né, começam a se tornar ausentes dos palcos teatrais, é justamente no momento em que a gente vai tendo ali um processo grande, né, que é aquela coisa da independência do Brasil, né, quando o Brasil vai se tornando uma nação própria, longe de Portugal, e é um momento em que as pessoas começam a querer debater o que é que vão fazer com a gente nessa sociedade. Até então havia alguma discussão sobre isso, mas no momento em que ela se tornou nação independente, as pessoas dizem assim, o que é que eu faço com esses corpos negros? Daí a gente percebe o quanto esses corpos eram considerados realmente como algo à parte, não como algo da sociedade. Olha só a transformação que vai acontecer no teatro também. Esses corpos negros começam a deixar de ocupar os palcos como atores e começam a virar objeto de debate. É um momento em que uma autora como Miriam Garcia Mendes vai nos dizer o seguinte: é o nascimento da personagem negra. De repente, o drama, quando ele vai começando a se formar aqui no Brasil, ele vai ganhando uma característica muito própria, diferente do drama europeu, que é pensar o que fazer com esses corpos negros. Esses corpos negros, então, começam a se tornar um objeto de debate. Mais do que isso, eles começam a cristalizar uma forma de representação em que boa parte dos preconceitos e boa parte das projeções antinegras que vão sendo desenvolvidas nesse momento são projetadas dentro dessas personagens. Boa parte, gente, desses estereótipos que a gente reclama até hoje começam a nascer no teatro justamente nesse período. Quer dizer, o teatro, esses estereótipos que a gente está falando, não só dos que a gente vê na televisão e no cinema, mas dos que a gente projeta no dia a dia em relação às pessoas. Então, você que sente essas projeções e esses olhares sobre seus corpos, saiba que muito disso foi configurado e começou a ganhar nome justamente dentro do teatro brasileiro ali do século XIX. O movimento que a gente tem, a parte, sobretudo, não só, mas sobretudo a partir do teatro experimental do negro na década de 40, e o que nós estamos tentando fazer, não nós aqui da Pele Negra, há muitas gerações, muitos grupos de teatro negro querem fazer, o Bando de Teatro Lodum, a Companhia Os Crestos também mais recentemente, a Companhia dos Comuns, Brasiliana, Black Preto, e aí a gente pode citar muitos e muitos grupos, além de artistas independentes. Um dos grandes trabalhos que se faz é tentar reverter esse imaginário, é tentar reverter a imagem que se faz sobre os nossos corpos, sobre as nossas pessoas. Porque não são imagens que simplesmente demonizam a nossa cultura ou demonizam o nosso jeito de ser. São, na verdade, projeções colocadas sobre os nossos corpos que muitas vezes nada tem a ver com prática nenhuma que a gente faz. Não é nem uma má interpretação da nossa conduta. É realmente uma imaginação perversa, narcísica, como também Leda Martins vai abordar no livro dela maravilhoso Aqui em Sombra. É esse ego narcísico branco que necessita
desumanizar ou não reconhecer a humanidade dos nossos corpos para que eles se coloquem como paradigma da humanidade. Então, todo esse processo é um processo sobre o qual até hoje nós batalhamos. Toda essa discussão que a gente está tendo aqui, que você maravilhosamente também estava falando sobre os nossos cabelos, tudo tem relação com o teatro. Tudo tem relação com essa forma de representar. Por isso que ocupar esses espaços de formação do imaginário ou de destruição e desconstrução do imaginário é uma tarefa, sim, também da nossa geração. Que maravilhoso, Gustavo. Muito obrigado por esse, por esse contexto, por essa resposta. Assim, acho que você trouxe tudo, está tudo aí, né? Assim, a construção do imaginário, a importância da gente trazer outros imaginários e a partir das nossas referências, dos nossos corpos, e que a gente assuma e ocupe esse lugar com novos imaginários para as próximas gerações. Eu achei isso sensacional e, enfim, que a gente perceba a potência do corpo, né? E como levar o nosso corpo para esses espaços, tensionar esse narcisismo e essa visão distorcida sobre esses corpos é também missão da nossa geração, é também missão do nosso povo, para a gente, não para eles, mas para a gente mesmo, para a gente poder ocupar e fazer as nossas narrativas, para a gente fazer as nossas, os nossos imaginários e construir outros cenários de futuro. Que massa, maravilhoso. Assim, isso é só um teaser, né? Isso é só uma provocação para quem quiser depois se aprofundar e mergulhar no universo de cursos livres e dos cursos que a Escola Pele Negra está fazendo ao longo desse ano. Enfim, vão ser vários outros cursos, e agora, para a semana que vem, são 3, que eu acho que é bacana a gente apresentar um pouquinho mais de cada um, rapidinho. Um é Produção Cultural Preta, né, que é justamente para dar o instrumental, digamos assim, para botar de pé a sua produção, botar de pé o seu espetáculo, o seu evento. É um pouco por aí, conta um pouquinho desse. Isso, na verdade é isso. Assim, boa parte, quer dizer, uma parte desse conteúdo que vai ser trabalhado ali na Produção Cultural Preta é justamente essa coisa de pensar o que é economia criativa, teoria da cultura em relação a essa própria ideia de teoria criativa, elaboração de projetos. Vira e mexe, pinta o edital, a gente para na frente do computador e diz assim, mas é o que isso? Objetivo é o quê? Meta é o quê? Justificativa é o quê? Apresentação do projeto é o quê? E o orçamento, como é que faz esse negócio? Essa loucura toda que a gente passa por isso, é muito bacana que a gente tenha pessoas como Juliana e como Luiz Antônio, que são apresentar os caminhos. Para poder apresentar o caminho das pedras e dizer assim, olha, é por aqui, ver qual é a sua ideia principal, qual não é. Ah, mas eu escrevi. Aí, às vezes, a gente vai fazer um projeto e escreve aquele texto gigante, assim, peraí, gente, o que daqui é apresentação, o que daqui é objetivo, o que daqui é justificativa. E isso é um aprendizado, isso não tem jeito, é um aprendizado. Mas se a gente tiver alguém que num curso vá podendo exercitar isso com a gente, como vocês podem ter o privilégio de ter, gratuitamente, online, com figuras experimentadas como essa, por favor, não percam, porque é por aí que vai acontecendo. Além de pensar a dimensão política que isso tem, né? Qual é a dimensão política da gente poder ter esses corpos juntos pensando nisso, né? Quer dizer, qual é a dimensão política da gente, em vez de fazer uma paquera com uma plataforma qualquer, a gente fazer uma paquera com a diáspora black? Né? Que valor é que nós agregamos às nossas lutas, que não são só da pele negra, não são só da diáspora black, mas que são lutas muito maiores do que essa relação que está travando. Exato. Então, tudo isso a gente precisa pensar quando a gente está também pensando na questão da produção. Né? Esse tipo de visão também entra dentro desse pensamento instrumental que a gente vai ter. Quer dizer, além de ser instrumental, tem bastante conteúdo, bastante debate, precisa ser feito para que a gente possa pensar a produção de modo extremamente competente. Desculpe te interromper, mas que mais pessoas possam acessar os códigos, né? Porque tem códigos para preencher esses editais e compreender essas artimanhas, é super importante. O outro curso é o Voz e Subjetividades, né? Que fala um pouco da projeção da voz, de como a voz expressa um pouco das nossas, do que está por dentro, das emoções, das identidades também, né? E como o teatro faz muito uso dela. Me conta um pouco desse curso. Pois é, eu vou até... É interessante o modo como a Joana vai falar do curso Voz e Subjetividade, porque ela leva muito em consideração dentro da metodologia dela, não só esses referenciais culturais e ancestrais que eu estou falando, mas também muito a questão do corpo.
Às vezes a gente pensa a voz e esquece que a voz ela reflete muito mais. Ela está aqui, é nosso corpo, e nosso corpo é muito mais do que essa fisicalidade. Nosso corpo tem toda uma projeção de significados e de representações que compõem isso aqui, que às vezes não estão visíveis. Então ela pensa muito o que é esse corpo dentro do espaço, qual é a dimensão que a voz pode ganhar a partir desse corpo, quais são as cores que estão relacionadas com isso. Então ela faz um trabalho que é muito maior, inclusive, do que você dizer assim, olha, é assim que aquece voz, é assim que projeta a voz, aí você bota o peso da voz aqui. Olha, tudo isso é importante, não estou querendo desvalorizar isso, mas o trabalho dela vai muito além. Por isso, inclusive, que ela não chama um curso de técnica vocal, ela chama de voz e subjetividade. E, no nosso caso, dos corpos negros, você vê que vira e mexe, eu fico voltando para essa coisa dos corpos negros, e a gente tem falado muito sobre isso recentemente, muitas pessoas têm falado sobre isso. Mas é porque é muito importante que a gente consiga pensar isso e que a gente possa se reapropriar dos nossos corpos, né? Nossos corpos, por muitos e muitos séculos, foram extirpados e transportados para um lado para o outro e trocados por uma coisa para outra como mercadoria. Depois até como commodity, né? Como um lugar onde você projeta, você retira valor. E nós carregamos ainda isso com a gente. Queiramos aceitar isso ou não. A espetacularização das nossas mortes, a ridicularização dos nossos corpos, tudo isso tem relação com esse período também, com essa forma das pessoas se relacionarem com isso. Muitas vezes isso vai se refletir justamente no modo como nós emitimos nossa voz. Porque, aliás, o silenciamento da nossa voz, o silenciamento das nossas perspectivas é um dos grandes efeitos do processo escravocrata, é um dos grandes efeitos do racismo. É não querer perceber que nós temos voz, que nós podemos formular e emitir um discurso, é não perceber que nós temos uma perspectiva sobre o mundo. Então, trabalhar a voz com o grau de profundidade que Joana Bocaneira propõe é algo realmente inigualável. Não é para poder tirar onda com a PLT, que é aquela PLT. Não é só isso, não. É um pouco por isso também, mas não é por isso, não. Mas é porque é realmente inigualável. É o tipo de abordagem que geralmente não se vê quando a gente está falando de um tratamento de voz e levando em consideração as especificidades, até traumáticas também, das nossas experiências de vida, né? Que maravilha, eu fiquei encantado porque por um bom tempo da minha curta vida, que eu não vou dizer minha idade, mas essa questão da voz é sempre assim, reconhecer a voz, né? Como você fala, nós temos voz e a gente tem falado muito sobre a perspectiva de levantar a voz, que as nossas vozes sejam escutadas, mas essa voz não é só a voz, o som, né? É o corpo inteiro, é essa identidade, enfim, todos esses valores e essa carga, essa dimensão humana e em todas as suas complexidades e também política, porque nós somos corpos políticos, enfim, e retomar isso é super importante para a gente alcançar outros espaços e, enfim, como indivíduos, né, como indivíduos poder se expressar em sua plenitude. Enfim, eu viajo um pouquinho também, mas eu queria voltar para o último curso que é de dança, o terceiro curso livre, gratuito, que está disponível para as inscrições até sexta-feira só, dia 9 de abril. Isso. E aí a gente tem também esse curso que é o Dança de Expressão Negra, que é uma proposta, uma pesquisa que a professora Edileuza Santos já faz há alguns anos, que ela vai propor esse novo olhar sobre o tambor. Então, não pensar, por exemplo, a questão da dança afro ou da dança de expressão negra, e ela faz muita questão de pensar a dança de expressão negra incluindo a parte instrumental e incluindo os músicos que vão tocar esses instrumentos. Maravilha. Né? Então, não é o tipo de pensamento que, assim, olha, o músico fica ali no canto da sala, vai tocando e a gente faz um movimento, repete o movimento. Para ela, isso não faz sentido. O que faz sentido é ter essa relação com os músicos e a relação com os instrumentos. Então, no certo sentido, ela vai tirando do canto da sala o percussionista e o instrumento de percussão e vai trazendo para o centro, para que as pessoas possam começar a desenvolver uma relação de presença, de contato, de troca com esse instrumento, esse percussionista. O curso é online, o curso é à distância, mas é esse tipo de sensação que vai ser desenvolvida. Se as pessoas estiverem duvidando de que isso seja possível, vão lá nos estudos em teatro negro
e deem uma olhada no dia que a palestra, no dia da palestra da professora Edileuza Santos, e vocês vão ver o dia que ela faz a palestra com a participação de Bira Monteiro. E nessa participação de Bira Monteiro, vocês vão perceber o quanto eles dois são capazes de provocar um grau de sensação e de participação em você que esteja fazendo o curso, que esteja assistindo, ainda que você não esteja na mesma sala que ele. Podem acreditar no que eu estou falando, se não, podem pegar o seu dinheiro de volta. Mas, vamos lá, deem uma checada nisso que vocês vão ver o quanto é verdadeiro isso que eu estou falando, o quanto ela é capaz, eles são capazes, tanto ele quanto ela, são capazes de promover esse tipo de conexão. E é esse tipo de conexão que ela acredita que é uma dança de expressão negra. Não uma dança onde fica músico e percussão num cantinho da sala e a gente sai por aí, pula para um lado, pula para o outro, repete os movimentos. Não é isso que interessa a professora Edileuza Santos. Então tem um grau de profundidade maior que a gente precisa atingir com o nosso movimento, com a nossa dança. Essa é a aposta dela. Que maravilha, que maravilha. Quer dizer, bom, esse vídeo que você indicou, ele está lá no YouTube, essa palestra que foi feita pela professora Edileuza. E aí quem está assistindo aqui, enfim, fica aí esse convite maravilhoso para se inscrever nesses cursos livres, gratuitos, que acontecem a partir da próxima semana, no dia 12. As inscrições vão até sexta-feira, no dia 9. E você viu aqui, né, por essa demonstração e apresentação que o Gustavo fez, são grandes professores, grandes profissionais que estão ali compartilhando um pouco desse conhecimento, da sua experiência, da sua vivência no teatro, na dança, no trabalho de voz, enfim, diferentes perspectivas que vão, sem dúvida, contribuir para o seu coletivo, para a sua arte, e não só para quem é artista, mas para quem, enfim, trabalha com o corpo e quer expressar melhor, quer se comunicar melhor e quer, enfim, poder conhecer, se conectar com essas referências do teatro negro aqui no Brasil. Então, eu queria só reforçar, enfim, essa live vai ficar salva aqui no nosso IGTV, você pode compartilhar ela com todo mundo que você sabe que tem interesse, com seus amigos, enfim, que querem conhecer e aprofundar um pouco mais nesses estudos, nesse conhecimento e participar dos cursos com inscrição. Corra, inscrições só até sexta-feira, foram prorrogadas até sexta-feira para você participar das últimas vagas que estão disponíveis. Então, corre lá no site, ou no site da Diaspora.black, ou no Instagram do Teatro das Pele Negra, né, Estudos em Teatros Negros, para poder participar desses cursos. Então, Gustavo, por favor, reforce esse convite e suas palavras aí para a gente já se despedir um pouquinho. Foi ótimo conversar com você, assim, eu fiquei encantado com o trabalho da escola e com esse namoro que a gente está fazendo aqui. Tomara que seja próspero nos próximos meses e vida longa, né? Vida longa para vocês, e Moriô, com o trabalho de levar as linguagens dos teatros negros para mais pessoas. Axé, axé. Eu estou super agradecido, muito feliz de estar aqui. Ampliar isso, na verdade, a gente sempre fala para as pessoas que é lógico que a gente quer também grana, quer sobrevivência, quer isso, quer aquilo, mas para a gente é muito importante que a gente consiga aliar isso com um pensamento, com o que a gente acredita, com o que a gente acha que pode ser realmente transformador para as pessoas. Então, o que nós estamos fazendo é algo que a gente acha que a gente realmente acredita que isso pode agregar muito para a nossa constituição enquanto sujeitos nesse mundo e também para a nossa força política, né? Nossa constituição enquanto sujeito artístico, mas também enquanto sujeito político, enquanto pessoas que vão poder realmente ter instrumental suficiente para poder interferir na sociedade e mudar a história, tomar realmente as rédeas da história para que a gente vá dando rumo à história para aquilo que a gente quer fazer, para aquilo que a gente quer que seja a consequência do nosso futuro. Então, cursos livres da Pele Negra, vão se inscrever, vão aqui no link do site lá, Estudos em Teatro Negro ou Diaspora.black, façam sua inscrição, é só clicar no link que tem lá, tem os 3 cursos. Alguns horários chocam, alguns horários não chocam, vocês têm lá toda a descrição, inclusive com os horários que cada curso vão acontecer, tá certo? Vão lá, façam esses cursos, e daqui a pouco tem mais novidade, vamos divulgar por aqui, pelo Diaspora Black, a gente vai divulgar aqui.
Que maravilha, que maravilha. Obrigado pela confiança, obrigado pela parceria. Esse espaço também é de vocês. Ocupem, a gente tem essa sinergia de visão, de pensamento, de levar essas vozes e esses instrumentais, e não só instrumental técnico, mas também subjetivo, enfim, referência, bagagem, para mais pessoas, para que a gente possa se fortalecer como coletivo, como comunidade, e aí criar as transformações que a gente precisa para a nossa sociedade. Então, muito obrigado por somar com essa nossa missão, nosso propósito de existir. A gente trabalha para que a cultura e, enfim, os nossos grandes referenciais negros, as personalidades, os pensadores, os artistas, enfim, tenham mais espaço e cheguem a mais pessoas. Essa é a nossa missão. Então, obrigado a você por estar aqui, obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente vai encerrar por aqui. Eu vou deixar mais uma vez o convite. Participem dos cursos livres da Pele Negra, Estudos em Teatro Negro. As inscrições estão abertas somente até sexta-feira, dia 9, nos links que estão lá no Instagram da Pele Negra e também na plataforma diaspora.black. Você já conhece o endereço, é www.diaspora.black. Acesse lá e escolha sua atividade. É isso, por hoje é só, mas tem muita novidade por vir. A gente vai estar sempre aqui compartilhando com vocês. Obrigado, boa noite. Obrigado, Gustavo. Boa noite para você. Se cuide, fique em casa e até a próxima. É isso. Até a